Vamos lá então para o estudo do O Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós vamos finalizar o primeiro item, o sonho e o sono e os sonhos, e já iniciaremos também visita espírita entre vivos. Então nós vamos, nesse primeiro item, a partir da questão 408, falta pouquinho para acabar já, são mais 4 itens, só 4 questões, mas vamos lá. Então, nós temos conversado sobre as experiências do espírito durante esse momento de descanso, considerando, né, o sonho como sendo experiências do cotidiano que refletem na mente, né, na nossa mente durante esse momento de repouso. Falamos dos conflitos íntimos que muitas vezes trazem para nós imagens que dizem respeito, né, a esses sentimentos que ficam muitas vezes represados ou muitas vezes até uma forma de extravasá-los, né? E esse terceiro, que são exatamente as experiências do que nós vivenciamos durante esse momento de emancipação. As respostas que os espíritos dão a Kardec falam sobre a maior ou menor facilidade que nós temos, a menor ou maior facilidade para termos uma clareza dessas imagens, né? Fala também sobre as condições físicas ideais para que o espírito então emancipe, né? Então, como foi colocado para Kardec, basta um leve relaxamento que já é o suficiente para que um espírito que tenha essa predisposição já se emancipe, né? E o que ele vai fazer a partir dessa emancipação? Também os espíritos responderam a Kardec que varia muito de acordo com o interesse, com os valores, né, com as influências que cada espírito sofre. Na questão 408, então, Kardec pergunta: parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde elas vêm? A resposta: sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. E é, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo, né? Então, não são raros os relatos de pessoas que começam a entrar nesse momento de relaxamento, principalmente, né, quando está à noite, quando já começa mesmo a entrar nesse estado de sono, acordar num sobressalto como se tivesse ouvido né, alguém dizer alguma coisa para ele. Algumas vezes ele compreende, outras vezes ele ouve uma voz, mas não consegue definir. Então isso pode, como os espíritos colocaram para Kardec, ser ali uma tentativa de um espírito, o desejo de um espírito de se comunicar com aquele encarnado, né? Então a gente percebe que algumas perguntas que Kardec faz dizem respeito a alguma coisa que ele ouviu de alguém, algum fato que ele tomou conhecimento, que para nós algumas vezes acaba não sendo a melhor pergunta, né? Nós poderíamos dizer assim que faríamos uma pergunta diferente relacionada com outra ideia. Então, para nós fica muito mais fácil dizer qual é a melhor ou menor pergunta a partir dessa referência que nós temos das perguntas que ele publicou. Bom dia. Mas, né, como ele desbravou, ele criou então todas essas questões, ele mais aquele grupo de colaboradores, eles acabaram então criando essas perguntas, elas então foram baseadas naquilo que eles vivenciavam, no conhecimento que eles tinham, né, nos relacionamentos de onde eles coletavam algumas experiências, né? Então nesse caso aqui, de fato, né, algumas vezes a gente ouve alguma voz e dá a impressão de que alguém fala alguma coisa, e como Kardec colocou, de um assunto que muitas vezes não é do nosso interesse naquele momento. Porque se por acaso fosse uma preocupação, uma expectativa, né, então de repente você acorda num sobressalto pensando naquilo, acaba sendo muito natural fazer uma relação entre aquilo que você ouviu ou acha que ouviu e o assunto que se encontra presente ali na sua mente. Agora, quando vem uma ideia diferente, aí então Kardec colocou, não pode ser então o contato de alguém, né? E os espíritos então disseram que sim, pode ser o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se, né? Principalmente nesse momento em que começa a entorpecer.
Questão 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de uma imaginação? A resposta é: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê, e se o sono fosse completo, isso seria um sonho, né? Então, mais uma vez, também aqui nós podemos classificar essa resposta como sendo uma das possibilidades, né? Porque quando a gente fica relaxado e a nossa mente ali ativa em torno de uma preocupação ou de uma expectativa, na mesma situação da questão anterior, então a gente começa a visualizar, né, aquela cena, aquele local, aquela situação, né? Agora pode ser também, dentro dessas experiências dos espíritos que nós vivenciamos, algo relacionado com essa projeção, que começa então a acontecer, e aí então nós temos uma visão, como foi colocado por Kardec, né, imagens distintas, figuras em que nós apanhamos detalhes bem minuciosos, né? Então isso pode também ser uma experiência do espírito. A dificuldade que nós temos em definir o que é fruto da nossa imaginação, o que é uma experiência real nessa emancipação espiritual, é muito difícil para nós. Principalmente quando nós não temos assim uma frequência nesse tipo de experiência. Então, para quem vivencia isso e começa a ter ali indícios mais claros de que aquilo é real, então ele já começa a ter uma facilidade para definir. Mas no nosso caso, no dia a dia, acontece uma vez ou outra, pode ser imaginação, pode ser uma realidade do espírito, então é muito difícil para nós fazermos essa definição, né? Até porque, nesse capítulo todo, nós lembramos que os espíritos falam sobre o sonho como sendo uma emancipação, mas nós já vimos também que o sonho pode ser uma experiência nossa, dentro daquilo que eu comentei no início, né, sobre os nossos sentimentos, conflitos ou situações que nós vivemos no nosso cotidiano. Então, estarmos convivendo com pessoas, estando em ambientes, vivendo determinadas situações. Então, chega à noite, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, aquelas imagens voltam a ficar ali vivas e ativas na nossa memória, na nossa mente, né? Então, isso pode ser confundido com sonho, mas também pode estarmos envolvidos. Então, mais uma vez, da nossa parte, aqui como encarnados, somente aquelas experiências que ficam muito claras, muito patentes, né? Então, um caso de sonhos que nós podemos entender como sendo algo fora, né, da nossa vida cotidiana, por exemplo, aqueles sonhos premonitórios. Quando você sonha e você com algum determinado evento e ele então se realiza. Aí é incontestável. Isso não foi fruto da imaginação. Agora, você sonha com lugar, com pessoas. Como definir isso tudo? Então nós teríamos que ver por parte dos bastidores. Seria como se fôssemos observar uma tela que foi bordada e olhássemos do avesso. Ali nós veríamos exatamente como tudo aconteceu. Agora, quando nós olhamos somente a paisagem, não temos a certeza de que aquilo realmente aconteceu daquela forma, né? Então, por isso que é bastante difícil definir. Mas nem por isso, né, nós devemos desconsiderar a realidade do espiritual pelo fato de não termos essa comprovação. Bom dia, Marion. A Orquídea colocou para nós, né, sou médium de psicografia, tenho recebido músicas em desdobramento pelo sonho, né? Então, mas nesse caso as psicografias que você faz, ela é mais intuitiva do que propriamente através do transe, né, Orquídea? Porque nesse caso, né, através do sono, quando você adormece e vem aquelas músicas, depois você pega e transcreve, na verdade, né? Então, nesse caso, a psicografia vem através dessa intuição, dessas imagens que chegam através dos sonhos, não seria isso? Bom dia, bom dia. Porque, como nós lembramos, né? Exatamente, né? Então, porque ou acontece na hora do transe, de uma forma mecânica ou semimecânica, ou vem através da intuição, naquele momento
que você psicografa, né? Ou quando você recebe uma imagem e depois ela pode ser reforçada durante a psicografia. E aí então essa parte de intuitiva, né? Todos nós somos de alguma forma influenciados pelos espíritos, né? E aí no caso da psicografia, muitas vezes nós temos autores que escrevem livros, que escrevem roteiros de filmes, que compõem música, e para aquele que não tem essa clareza sobre a realidade espiritual, ele vai acreditar que aquilo é fruto da sua própria criatividade, e não, né, uma informação que chegou por parte do mundo espiritual. Então, para aqueles que já têm mais clareza, já fica muito mais fácil. Eu me recordo de uma entrevista que o Chico Anísio deu, e ele falava que muitas vezes ele estava elaborando o roteiro das suas personagens, né, para fazer os seus programas, principalmente o velho Zusa, não sei se vocês se recordam dele, que era assim, de todas as personagens que ele tinha, que eram engraçadas, caricaturadas e tudo mais, o velho Zusa era o mais sábio, era aquele que sempre transmitia aquela mensagem pacífica, aquela mensagem mais de um conteúdo mais elevado. E ele dizia que quando ele elaborava o roteiro, ele percebia que vinham informações, vinham ideias que estavam além da capacidade dele. Né? Então é muito interessante, se vocês estiverem interessados em conhecer um pouco desse depoimento, coloquem Chico Anísio e mediunidade no YouTube, que eu acho que vocês vão encontrar o vídeo que ele comenta sobre essa passagem, né? Então, nesse caso, ele percebe claramente que as ideias vão além daquilo que ele pensava, né? Daquele universo que ele vivia, que era um universo de comédia, era um universo assim, mais descontraído, com situações do cotidiano, e de repente você começa a psicografar coisas com um conteúdo, né? E com uma sabedoria que você pensa assim, olha, para eu escrever isso eu tenho que estar assim naquele dia muito especial. E como as ideias começam a chegar assim de um modo muito claro, de um modo muito rápido, se ele tem esse pouco entendimento sobre o mundo espiritual, aí então fica mais fácil para ele, para definir que aquela informação é parte de uma intuição vinda do mundo espiritual. Né, a Orquídea colocou também, recebi contos que se transformaram em livros, né? Então, muito bacana ver esse tipo de trabalho, né? E é o que Kardec colocava também quando se fala sobre mediunidade, né? Depois a gente conversa com um pouco mais de profundidade sobre isso. Kardec ele classifica os médiuns de psicografia lá no Livro dos Médiuns, né? Então ele fala sobre médiuns, não necessariamente um médium faz exclusivamente um determinado tipo de trabalho, mas nós temos o médium que tem facilidade em escrever mensagens evangélicas, outros médiuns que têm facilidade de escrever comunicação de familiares e entes queridos do mundo espiritual, médium receitista, médium que faz composição, médium que escreve livros, médiums historiadores, que escrevem poemas, né? Então, cada médium tem ali uma facilidade. Então, basta depois só ver ali o conteúdo, né, do trabalho que é feito, que fica fácil de classificar. E claro que tem médiuns ali que são polivalentes, né? O próprio Chico, por exemplo, mostrava uma polivalência absurda, porque ele psicografava sobre qualquer coisa, sobre qualquer tipo de espírito, das mais variadas categorias. Agora nós temos médiuns que acabam ficando mais restritos num determinado tipo de trabalho, com um determinado grupo de espíritos, né? Então, dessa parte da intuição, não raras vezes nós temos ali nos sonhos a possibilidade de comunicação com os espíritos, ou recebendo mensagens, ou recebendo ali intuição para a resolução de problemas, para novas ideias que chegam. Né? Nós temos depoimentos de pessoas que dizem, olha, eu tive um sonho que me veio uma ideia maravilhosa. Aí ele vai dizer assim, não, mas quando você põe a cabeça no travesseiro, você fica mais tranquilo, as ideias ficam mais claras, e ignora completamente essa parte de mundo espiritual, né? Ele começou a fazer um trabalho de psicofonia, Tico e Teco, no início das suas tarefas, e não que ele deixou de fazer o trabalho, né? O Chico, o trabalho público dele se restringiu à psicografia, porque todo esse material deveria ficar registrado, né, em livros, em mensagens, para realmente convencer as pessoas dessa realidade. E a parte de psicofonia foi logo no início, tanto que nós temos um livro, o Instruções Psicofônicas, que é um livro que tem um conteúdo das transcrições das psicofonias que ele recebia. Esse deve ter sido um dos primeiros livros, né? O primeiro que ele escreveu, se eu não me engano, foi o Parnaso de Além Túmulo,
e depois o Instruções Psicofônicas, que é fácil de encontrar, que tem muitas histórias que são muito bacanas também. Eu tenho uma vontade enorme de estudar esse livro, né, porque são contos que os espíritos vão trazendo, né, e trazem experiências muito curiosas no mundo espiritual, vividas no mundo espiritual. Então, nesse Instruções Psicofônicas, foi esse material no trabalho de psicofonia, mas era alguma coisa muito mais restrita, muito mais íntima, né? Tanto que ele fez também trabalhos de fenômenos de efeitos físicos, trabalhos de cura, né? Então ele fez vários, mas o foco principal da michinha, que era divulgar o espiritismo na nossa sociedade, veio através da psicografia, né? Exato, né? Todos, sem dúvida nenhuma. Então, assim, qual era o trabalho principal dele? Era publicar livros, trazer relatos, trazer comunicações, para que as pessoas lessem, para que as pessoas se convencessem, que as pessoas adquirissem esse material para o seu próprio estudo, né? Então, nesse caso, se você faz um trabalho de psicofonia, principalmente naquela época, lembra que nós estamos falando da década de 1930, 1940, você não tinha a facilidade de você fazer uma gravação e depois você divulgar isso no YouTube. Não era assim. Então tinha que ser escrito, assim como Kardec também teve alguns contatos com médiums que transmitiram mensagens através de psicofonia. Ele relata isso na Revista Espírita. Mas o seu grande trabalho era o quê? Tinha que ser escrito para poder ser depois imortalizado. Tem, né? A Miriam está lembrando ali, ó, depois quem quiser ver. Então, tinha que ser imortalizado através do texto, porque nós estamos falando do século XIX. Então, assim, se você quer divulgar alguma coisa para alguém, tem que ser através de textos, a menos que você grave aquele áudio e depois você publique, mande em MP3, grave num CD, num DVD, seja como for. Então, a psicofonia é uma tarefa, talvez seja assim o recurso mais importante para a divulgação, porque ela fica registrada. As pessoas que recebem uma comunicação de um ente querido vão pegar aquela folha, vão transcrever, vão guardar direitinho dentro de uma pasta, aquela coisa toda, e vão ler quando tiverem vontade. Mas na psicofonia é aquela conversa naquele momento. Quem não gravou, exatamente, o papel da psicofonia para esses trabalhadores, bom dia, André, para esses trabalhadores, como é o caso de Kardec, o caso de Chico, é o objetivo de divulgação, né? Mas muito bem, vamos lá. Continua aqui para nós então, né? Na questão 410A, então Kardec falou sobre deixa eu ver aqui, na 410. Espera só um pouquinho. Tá, vimos das imagens, né? Das imagens, dos detalhes, né, que o espírito consegue perceber naquele momento em que ele começa a entrar naquele estado de relaxamento, naquele leve entorpecimento. Na questão 410, diz aqui para nós: tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? A resposta: são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza, nesse momento, de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos, né? Então, o interessante, vem aquela imagem durante aquele sono, durante aquele sonho, né? Seja no sono, seja no cochilo, mas depois nós nos esquecemos. Quantas vezes nós sonhamos, acordamos de manhã, né, e tem que escrever, anotar muitas vezes, senão acaba esquecendo, porque ela simplesmente se desfaz. Aí uma situação ou outra, uma conversa, poxa, lembrei daquele sonho, eu esqueci de te contar. E por que isso tudo? Porque quando nós estamos nesse estado de emancipação, a nossa mente tem uma facilidade muito maior de captar essas ideias. Quando nós voltamos para o corpo físico, para o nosso estado natural aqui na nossa vida como encarnados, aí então não apenas acabamos dispersando um pouco essas ideias do sonho por causa
da nossa rotina do dia a dia, muitas vezes corrida, cheia de coisas para fazer, acaba não tendo espaço para essas lembranças, né? Mas elas acabam, vamos dizer assim, disparadas por um gatilho que nós vivemos, uma coisa que se assiste, uma música, uma conversa, uma imagem, lembra daquele sonho, que ele estava ali, mas nem sempre ele fica com tanta clareza, né? Mas aí Kardec, na 410, ele acaba insistindo um pouco nessa questão, né? Ele diz assim: de que servem essas ideias e esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Então, muito bem, o espírito vive essa experiência, recebe um conselho e a ideia não fica clara na mente e simplesmente se desfaz. Se desfaz na nossa visão. Mas aí então Kardec pergunta: mas de que adianta então? Nós nos desdobramos, como nós conversamos no nosso encontro anterior, na terça-feira, daquelas, até mesmo, né, vimos também no livro Missionários da Luz, naquele capítulo que falava sobre os sonhos, vários médiuns que eram então conduzidos para aquela reunião com o instrutor Alexandre para receberem orientações sobre o trabalho mediúnico que realizavam. Vimos isso ontem, inclusive. E aí então muitos desses médiuns são levados, alguns deles têm ali maior ou menor clareza. Vimos inclusive, né, aqueles 2 médiuns que não compareceram por causa de situações que eles estavam vivendo. Então, foram levados para essa reunião, de repente eles acordam e não se lembram de nada. E é exatamente o que Kardec pergunta: de que adianta então tudo isso? Vive uma experiência no mundo espiritual e depois no mundo físico não se tem a lembrança. A resposta: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra, e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento, né? Então, essa é a dificuldade que nós temos de ter a clareza dessa visão. Isso por causa da nossa condição, estarmos encarnados nesse nível evolutivo, muito apegados ao mundo físico, às restrições que a matéria impõe sobre o espírito, né, as limitações que ela traz. Então, é natural que nós tenhamos essa dificuldade para fixar essas ideias vividas dentro do campo espiritual. Mas nós lembramos, né, que depoimentos, por exemplo, daqueles médiums que não apenas têm ali valores bastante elevados, são bem espiritualizados, como também tem uma faculdade bastante ostensiva e uma capacidade anímica de emancipação também muito grande. E aí então essa vivência no mundo espiritual, para ele é uma realidade praticamente paralela àquilo que ele vive agora. Porque ao retornar ao estado de vigília, ele não fica tão restrito ao corpo físico como geralmente nós ficamos, porque na verdade nós não apenas estamos ligados ao corpo físico, mas a nossa própria consciência também se encontra muito fixa nessa realidade material que nós estamos vivendo. Aquele que é mais espiritualizado, que tem essa sensibilidade de perceber o mundo espiritual, vive nessa condição intermediária entre encarnado e desencarnado. Então as ideias ficam muito mais claras para ele do que acontece com a média, com a maioria de nós, na verdade, né? Eu já falei isso aqui, né? Tem coisa que é só para o espírito, isso porque diz respeito mesmo à condição moral, né? Não situações do nosso dia a dia, porque nós imaginamos que o fato de nós sermos espíritos imortais, estarmos encarnados e tudo mais, e estarmos encarnados, né? Nós imaginamos que as orientações dos espíritos sempre dizem respeito apenas àquilo que nós estamos vivendo. São conselhos para as nossas relações, são orientações que nós recebemos para tomar decisões, são resoluções que nós precisamos tomar. Então a nossa vida como espíritos, na nossa visão atual, ela se limita apenas ao mundo físico. Vem o espírito das mais altas camadas do mundo espiritual para dizer para nós que nós temos que conversar com aquela pessoa para ela não ficar de mal. Ou que eu tenho que tomar aquela decisão para comprar alguma coisa. E aí nós pensamos, mas o que exatamente são essas ideias que dizem respeito mais ao espírito do que ao mundo corpóreo? E aí trata exatamente da nossa evolução. E aí são decisões que nós temos que tomar, não de situações práticas do nosso cotidiano,
São decisões que nós temos que tomar, que vão trazer reflexo para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de vislumbrar toda essa grandiosidade que diz respeito ao espírito. Limitamos muito a nossa capacidade no dia a dia. Porque nós vivemos assim. Quando eu falo nós pensamos no mundo todo. Você olha pela janela da sua casa, vê alguém passando na rua e pergunta: será que ela tem alguma ideia que ela é um espírito mortal? Que ela está indo aqui, mas ela tem um caminho enorme já percorrido e outro enorme ainda para percorrer? Não. Ela está preocupada: estou atrasado porque eu tenho que pegar aquele ônibus, porque aquele motorista vai atrasar, porque depois eu tenho que voltar para casa para cuidar das minhas coisas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, por isso, essas orientações que chegam para nós, bom dia, Ajuda. Essas orientações que chegam para nós, que dizem muito mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo, trata exatamente não do passo que nós estamos dando, mas do percurso que nós fazendo, que é algo muito mais amplo, algo muito mais profundo. Né? Então, ainda assim, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender ainda esse conteúdo, mas no devido tempo nós vamos entender. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Aqui uma pergunta já um pouco fora daquela linha anterior que Kardec falava, né, sobre as percepções do espírito naquele momento de entorpecimento, quando ele começa a se desdobrar, né? Lembrando, né, que esse termo que nós falamos, né, de emancipação, desdobramento, projeção, então são 3 nomes para a mesma experiência, né? Cada nome é dado por uma escola diferente, né? E até mesmo a palavra viagem astral, que muitas vezes é utilizada, a viagem não é o fenômeno, a viagem é a ação do espírito. Então, inicialmente, ele se desdobra, ele se projeta ou ele se emancipa, e aí então ele realiza uma viagem astral, uma viagem por esse plano espiritual. Né? Mas, de qualquer forma, emancipação, projeção ou desdobramento acabam sendo a mesma coisa. Então, o que Kardec falava até agora era exatamente daquilo que o espírito percebia naquele momento. Se era algo dele, se era algo espiritual e tudo mais. Aqui ele já faz uma outra pergunta, que já foge um pouco desse contexto, que é exatamente se nós temos o conhecimento da nossa morte, nesse momento em que nós estamos emancipados, já que nós começamos a tomar conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual. Se eu me vejo no mundo espiritual, me vejo nessa realidade, não seria natural também eu tomar conhecimento sobre quando eu vou desencarnar? A resposta: muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. Né? Então aí são alguns relatos que chegam, né, de pessoas que sentem uma angústia, que têm ali um certo medo, e isso acaba depois se realizando. Um exemplo mais claro disso, que acho que todo mundo conheceu, foi na época do acidente com Ayrton Senna, né, que estava ali correndo, ia preparar a sua corrida, um sábado muito tumultuado, com um acidente de um piloto que desencarnou, o Rubinho Barrichello também tinha se machucado. Aí no domingo mostraram então, antes dele correr, ou foi imagem do sábado, eu não lembro, ele então assim atrás do carro, com a mão assim, né, no aerofólio do carro, e aí então ele com aquele olhar assim distante, reflexivo. Aí todo mundo dizia, né, ele já estava prevendo a sua morte. Não temos como saber. Seria muita pretensão nossa tentar imaginar o que se passava, né? Até mesmo aqueles que diziam que ele estava pensando nesse assunto, quer dizer, muita pretensão. Mas, e se o espírito estava ali sentindo alguma coisa que o incomodava, que não vinha com tanta clareza? Apenas aquela intuição de que o momento estava chegando no final, de que não teria ali uma continuidade, vamos dizer assim, era uma página vazia, aquela que escreveria as experiências do dia seguinte. Aí o espírito começa então, falou, bom, vamos lá, né? Eu não sei por que isso, eu não sei por que essa minha angústia, esse estado depressivo que eu estou vivendo, mas
Vamos lá, deve ser alguma coisa que me aconteceu, devem ser essas preocupações que estão me atingindo. E aí de repente acontece. Então, e muitas vezes também, como é colocado para nós aqui, muitas vezes o espírito, às vezes, ele prevê a própria morte com grande exatidão. Quantas pessoas acordam, sonham com isso, acordam, não comentam com ninguém e acontece uma desencarnação. E aí começamos assim, né? Será que ele sabia que isso ia acontecer? Será que não sabia? Poderíamos dizer assim, entre aspas, né? Quem morreu nessa situação não voltou para contar. Aqueles que voltaram não falaram sobre isso, né? Que estavam pressentindo alguma coisa. Até porque também, se essa ideia começa a ser difundida sem que nós tenhamos um devido preparo para assimilá-la, isso pode ser fruto de um grande pavor, pode ser assim, a fonte de um grande pavor. Porque qualquer sonho que a gente tenha, ou qualquer angústia, vai ser para nós ali um pressentimento de que uma desgraça vai acontecer. E para aqueles que têm temor sobre a morte, isso vai ser para ele uma grande tortura. E na verdade é uma expectativa negativa que ele mesmo cria, tentando imaginar o significado daquele sonho. Tanto que é assim, né, pessoas que sonham com morte, né, lembra que eu falei para vocês? Os livros que tratam da interpretação de sonhos, né, falam que sonhar com morte, com alguém que morreu, na verdade representa uma transformação, uma mudança, né, a morte de uma situação que se está vivendo para começar uma situação nova. Mas então você sonha, eu sonhei que uma pessoa vai morrer. Ai meu Deus do céu, começa a entrar em desespero. Então por isso, né, essa ideia de que como é que nós podemos classificar exatamente que nós vamos desencarnar. O Marião colocou, né, sempre prever a morte de pessoas queridas. A mesma coisa também, bem lembrado. A Marião colocou, né, deixa eu pegar aqui só um instantinho. Eu sempre prever a morte de pessoas queridas, familiares, mas não sei se gostaria de prever a minha, né? Então, e quando se tem essa imagem, né, Marião, fica assim, você vai ficar pensando nisso, você praticamente deixa de viver. Mas é no sentido real. A pessoa fica com medo, desenvolve uma síndrome de pânico, porque ela acha que alguma coisa vai acontecer, porque a morte é algo que realmente nos apavora. Né? O El lembrou também aqui, né, Mamonas também lembra de passar no Fantástico o vídeo de um deles, antes de entrar no avião, falando que teve um sonho estranho com o avião batendo, caindo. Inclusive essa entrevista ela se encontra no YouTube. Coloquem lá, Mamonas Assassina Sonho. Vocês vão ver o depoimento lá de um dos personagens, né? Acho que ele era o, deixa eu ver, tecladista, acho que era tecladista, né? Aquele mais baixinho, aquele mais loirinho, né? Ele que deu esse depoimento. Falou isso inclusive entrando no avião. Ele estava em frente ao avião assim, não, eu sonhei que alguma coisa, que o avião ia cair. E ele tinha uma expressão assim uma expressão de preocupação. Não era algo assim que ele levou na brincadeira. Ele falava, e você percebia que no tom de voz, no olhar dele, era uma preocupação. E aí então a coisa se concretizou. Então, quer dizer, nós tivemos ali duas situações de duas personalidades que poderiam ter vivido essa situação. Não se sabe, do Ayrton Senna é tudo especulação, mas nesse caso foi um fato que ele mencionou. Deixa eu ver aqui. A Marion lembrou, né, fica se esperando quando a notícia vem, sim, e muitas vezes é uma interpretação equivocada, e a pessoa começa a criar aí uma série de... vivenciar uma série de desequilíbrios que acabam interferindo no modo de viver. Chega mesmo até ser um estado patológico. Tico colocou, para alguns poucos, né, pode até ser revelado por um espírito companheiro a proximidade da partida, e tem uma razão de ser. Né? A gente não sabe se isso para o espírito é um presente que ele recebe, ou se isso para ele vai ser uma grande tortura. Aí cada um vai assimilar de uma forma diferente, né? Mas para o espírito ter esse conhecimento tem uma razão de ser. Né? Tem ali um motivo para que ele tenha essa revelação. Ou tenha essa percepção que fique clara para ele. Né? Então, aí não sabemos. Né? O Dudu colocou ali o link, né? Quem quiser só copiar, juntar ali tirar o HTTP, colocar só o www, já vai encontrar o link dessa entrevista. Na questão 412, para finalizar esse nosso item, a atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fatigar a este? Ou seja, né, será que nós acordamos cansados depois de termos vivenciado uma experiência real de emancipação?
A resposta sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas de balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Né? Então, sim. Agora, inclusive, nós temos até mesmo aquele despendimento de energias, né, que o espírito acaba vivenciando, principalmente dependendo da qualidade do trabalho que ele realiza. Pode ser um trabalho, por exemplo, uma atividade que ele faz relacionada, por exemplo, à satisfação dos seus vícios. E aí então é aquela energia que você usa de um modo indevido, isso depois traz uma repercussão negativa sobre o corpo. Pode ser uma atividade emocionalmente desgastante para o espírito. Então o corpo acaba sentindo, né? Então, claro que se é um trabalho nobre, assim como acontece numa casa espírita, que sempre depois de um trabalho os espíritos nos ajudam ali numa recomposição das nossas energias através dessa troca de fluidos, dos passes e tudo mais, para aquele espírito que age de uma forma independente, né, fazendo aquilo que quer e não tem esse suporte, isso acaba sendo para ele prejudicial. Então, como os médiuns recebem, um espírito que faz um trabalho com uma equipe espiritual, um trabalho nobre, ele também é beneficiado por isso. Agora, dependendo da forma como nós vivemos essa experiência, é nada mais do que um desgaste de energia para todos nós. Normalmente os que recebem essa energia são os corajosos e preparados, né? Ou muitas vezes é para o espírito uma punição, né? Nunca se sabe. Às vezes ele não valoriza a vida devidamente, aí então na desencarnação ele sabe a hora que morte para poder fazer com que ele olhe para trás e perceba o tempo que perdeu. Nunca se sabe. Né? Os espíritos têm ali formas diferentes de transmitir mensagens para nós de acordo com a nossa necessidade. Algumas vezes vem como um consolo, outras vezes vem como um choque, para despertar ali a nossa consciência, né? André colocou, né, por isso creio ser a oração, mesmo pequenina, muito importante para o nosso desdobramento, nunca sabemos onde vamos, né? O Chico fala muito sobre isso, né? Ele diz que o nosso sono é o envelope, né? A nossa prece é o selo, ou seja, é o nosso destino, né? Então, e também diz, né, que cada vez que nós dormimos, nós morremos, né? Então, nós estamos o tempo todo vivendo essa experiência da desencarnação, entre aspas, nesse momento do sono, né? Então, cada um vivendo da forma mais equilibrada possível, exatamente para que possa fazer bom uso dessa experiência, né? E não trazer um prejuízo para si. Então, muito bem, meus amigos, né? Finalizamos aqui esse item número 1. Mais uma vez, né? Certamente teríamos muito a falar sobre isso, muito aprendizado para extrairmos desse texto, desse item, né? Mas o que já conseguimos ter uma ideia geral, né, pelo menos sobre tudo isso. Para quem quiser depois aprender um pouco mais, temos, né, vários vídeos, né, vários outros grupos de estudos que trazem para nós novas informações complementares, né, e até mesmo correções sobre algumas interpretações que nós fizemos. Então, fica aí, né, o convite para aprofundar um pouco mais para quem tiver interesse. No item número 2, mudando aqui agora a nossa página, visitas espíritas entre vivos, né? Nós não estamos falando aqui sobre a evocação de pessoas vivas, né? Que Kardec inclusive fala sobre isso, né? Traz para nós ali um relato na Revista Espírita, falando sobre um espírito que foi evocado, e então, durante aquele estado em que ele se encontra dormindo, ou entorpecido, né? Às vezes ele está ali parado, escrevendo alguma coisa, aí ele dá aquela pausa assim, fica viajando com aquele olhar profundo, só que na verdade o espírito dele se encontra presente em outro ambiente. Então não deixa de ser também ali um desdobramento, só que nesse caso no estado de vigília, que acaba sendo, né, até por causa de um transe que ele acaba entrando, porque ele não consegue ficar lúcido, pelo menos nós não conseguimos ainda, nesse estado evolutivo em que estamos, estarmos lúcidos num lugar e ao mesmo tempo lúcido no outro, né? A nossa consciência, ela não é capaz de se dividir dessa forma, né? No caso dos espíritos já desenvolvidos, tem uma facilidade muito grande de expandir a consciência para vários lugares ao mesmo tempo.
Mas no nosso caso, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Se for homem, então fica pior ainda, que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Imagina emancipar e fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Bom dia, Ronaldo. Então, nesse caso, né, nós não falamos de evocações, nós falamos então de emancipação. Né? Então vamos ver aqui. Na questão 413, diz aqui Kardec, então, começando esse tema. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? Resposta: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Então, quando Kardec coloca duas existências, uma no mundo espiritual e outra no mundo físico, aí então os espíritos dizem que nós podemos viver experiências nessas duas dimensões de forma diferente. Mas não significa que nós temos duas existências. Então, nessa emancipação, nós vivemos as experiências do mundo físico, do mundo espiritual. Em vigília, aqui do mundo físico. Né? Então, são duas fases da mesma existência, e não duas existências propriamente dita, como foi colocado por Kardec. Né? O que foi uma pergunta para ele, inclusive, uma pergunta feita de uma forma bastante legítima, né? Porque quando nós analisamos essa parte do mundo espiritual, só um instantinho aqui, analisamos essa vivência no mundo espiritual, é natural que nós nos vejamos como espíritos de uma forma muito diferente da forma como nós nos vemos como indivíduos encarnados. Né? Isso porque nós lembramos que nós nos vemos ainda. Você diz assim, você é um espírito? Não, eu estou encarnado. Ah, mas e quando você desencarnar? Eu vou ser um espírito. Então a gente faz essa confusão. Imaginarmos, por exemplo, que quando nós estamos no mundo espiritual, somos espíritos. Quando encarnados, até nos entendemos como espíritos desencarnados, mas nós praticamente nos exilamos do mundo espiritual. Não, eu não estou no mundo espiritual, eu estou no mundo físico. Na verdade, nós estamos o tempo todo no mundo espiritual. Só que nós estamos restritos ao corpo físico, vivendo essas experiências que nós vivemos aqui, tendo a nossa percepção um pouco mais ofuscada, mas não significa que nós deixamos de viver as experiências do mundo espiritual. Continuamos sendo energias, tendo o corpo, né, formado por energias, por fluidos. Somos influenciados pelas ideias, emitimos pensamentos, influenciamos, somos influenciados. Então não temos duas existências diferentes em dois ambientes diferentes. Nós temos ali a percepção de um mundo físico e a percepção do mundo espiritual, sendo ali os mesmos indivíduos. 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Aliás, o sonho de todo mundo, né? Que é fazer visitas, né, durante esse momento do sono, visitar lugares, visitar pessoas, viver experiências, né, aprender coisas novas, é o que todo mundo gostaria, mas aqui no mundo físico em especial. E a resposta dos espíritos, sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o que se suspeites, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigo, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Né? Então, imaginemos, né? Você em emancipação, nós estamos na mesma faixa vibratória, isso é importante considerar, porque nós lembramos sempre que dependendo, né, do nível vibratório de cada um, nós teremos uma percepção maior ou menor de um com relação ao outro. Tanto é assim que nós temos os depoimentos que os espíritos trazem, dizendo que estavam ali entre outros espíritos e não foram percebidos, porque eles estavam ali vibrando numa frequência mais alta, enquanto que os outros, ainda mais numa frequência inferior, não necessariamente mal, mas inferior,
não tem essa capacidade. Então, durante esse estado de emancipação, nós também devemos classificar esse tipo de sensibilidade. Se nós temos uma percepção maior ou menor daqueles que estão próximos a nós. Agora imaginemos, se todos nós, né, dá até para fazer um filme com isso, né? Imaginemos, por exemplo, que todos nós estamos adormecidos. Aí nos emancipamos. E começamos a transitar dentro de casa, nas ruas, vamos a determinados ambientes, por exemplo, né, eu vou até o centro espírita porque é lá que eu trabalho, eu preciso, nós fazemos isso, claro, né, com o pensamento desligado, desconectado da realidade física aqui, né? Então eu tenho que ir para o centro espírita, aí nós vamos lá, encontramos outros colegas que trabalham conosco, sejam eles simpáticos ou sejam antipáticos. Você está andando para a rua, você encontra com outros espíritos, sejam eles simpáticos ou antipáticos. Porque falar em visitar pessoas vivas, nós podemos dizer, na verdade, encontrar pessoas vivas durante esse estado de sono. Porque visitar você vai espontaneamente e com prazer, mas encontrar, você encontra até mesmo seus desafetos. E não falamos de encontrar obsessores desencarnados, falamos de antipatias terrenas. Quantas vezes, né, nós sonhamos assim, que encontrando com pessoas da nossa relação, que a gente tem vontade de esmurrar. A gente acorda com mais raiva do que tinha, acorda com bico, né, Andréia? Aquela antipatia que a gente tem. E de repente, mas eu sonhei com aquela pessoa, fiquei daquele jeito, nossa, para mim foi horrível. Aí a pergunta é, mas será que esse encontro não foi real? Será que de fato as pessoas não se encontraram? Continua para nós aqui. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? É aí que está, né? Depende da clareza, né, do sonho para cada pessoa. Ordinariamente, dizem os espíritos, ao despertar resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Então, mais uma vez, pode ter uma intuição, né, que, de certas ideias que surgem espontaneamente, ou pode ser também algo que algo que veio daquele colóquio, né, daquela conversa, daquele encontro que foi realizado. Então nem sempre temos a clareza, né? Até porque também muitas dessas experiências que nós vivemos durante o sono, ela não tem necessariamente grande proveito. Porque se a emancipação é algo natural, e nós fazemos o que bem entendermos durante esse momento, geralmente, isso quando não somos convocados, quando não somos conduzidos ou induzidos a determinado tipo de experiência no mundo espiritual, geralmente nós fazemos o que temos vontade. Foi o que aconteceu ontem, nós vimos isso, lá no Missionários da Luz, duas situações desse sentido. Então, foi feita ali a reunião, para quem não participou do nosso estudo ontem, André Luiz se encontrava com Alexandre e eles então teriam uma reunião, né, onde Alexandre, que era o instrutor, levaria algumas instruções para médiuns que trabalhavam num grupo espírita, né, aqui no mundo físico, lá no Rio de Janeiro. E aí então outros visitantes também seriam conduzidos, convidados a participar dessa reunião, para que fossem orientados sobre a disciplina, sobre um tipo de compromisso que eles teriam. Vai com Deus, Orquídea, bom dia. Qualquer coisa, né, que diga respeito ao trabalho que eles vão realizar como médiums. E aí então, do grupo de espíritos, né, que foram convocados, né, desse grupo, 2 não participaram, que eram 2 trabalhadores frequentes, né, e importantes do grupo. E aí então, né, um dos assistentes de Alexandre foi com André Luiz até a casa dos 2. Chegando lá, encontrou um espírito que se encontrava entorpecido por causa de drogas e também envolvido com 2 obsessoras. E o outro espírito, deixa eu me lembrar qual era o caso dele, era o Vieira,
O Vieira, ele estava... Vocês se lembram o que o Vieira aconteceu com ele? Não me recordo. Poxa, a gente viu isso ontem, que a gente lê tantas histórias que eu acabo esquecendo. Mas enfim, ele se encontrava lá numa condição de constrangimento também. Porque ele não compareceu, porque ele estava preso ali nas suas ideias, aos seus interesses, né? Então a mesma coisa acontece. Então os espíritos se emancipam e ali então eles tomam as decisões que para eles são convenientes. Eles fazem aquilo que eles acham que é mais interessante, que é mais prazeroso. Então, muitas dessas reuniões, muitos desses encontros, não têm necessariamente um proveito para o espírito em termos de aprendizado, de instrução. Acaba sendo para ele, claro, né, ele aprende com os resultados das escolhas que fez. Inclusive, né, desperdiçando o seu tempo. Mas para aqueles espíritos que vivenciam esses encontros, que têm esse objetivo de instrução, essas ideias não necessariamente ficam claras, mas a intuição fica registrada. Na questão 416, vamos lá. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite eu quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. A resposta: eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isso para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então, ou seja, ele pode... Primeiro, nem sempre querer é poder, né? Falamos se o espírito pode ou não pode. E muitas vezes o espírito quer numa condição, mas nem sempre. Ele deseja fazer aquilo quando tem a sua consciência mais desperta. Até porque ele pensa, eu quero fazer isso. Aí quando ele se emancipa, ele começa a viver ali uma outra realidade. Outros interesses, outros estímulos, outros sentimentos naquele momento. Tentar é válido, né? Se tiver ali, realmente se tiver um valor, ele não apenas tem esse encontro, como ele é auxiliado para ter esse encontro. E outras vezes ele tem encontros sem que ele queira. Ele é arrastado para esses encontros, com os seus desafetos ou com seus instrutores espirituais que vão ali dar uma puxada de orelha para que ele retome ali o curso das coisas, né? Então, temos ali as várias situações que acabam acontecendo nesse momento. Então nós temos que lembrar sempre assim, nem sempre na condição de vigília, acordado, aqui no mundo físico, o espírito tem as mesmas ideias quando ele está em emancipação. Por exemplo, né, em emancipação, ele pode, por exemplo, se lembrar de uma forma muito mais clara os compromissos espirituais que ele tem nessa encarnação atual. E aqui no mundo físico, não, ele está preso ali aos seus interesses pequenos, às suas tendências inferiores, nessas relações ali não muito proveitosas, né? Então, são dois ambientes diferentes que ele frequenta. É o que acontece conosco. Só para a gente ter uma ideia, para facilitar aqui o nosso raciocínio. Imaginemos que nós estamos numa balada, numa festa com amigos. A gente já vê a resposta de novo. Né? Imaginemos que nós estamos ali numa festa com os amigos. Aí todo mundo ali ouvindo música, comendo aquele churrasco, tomando ali aquela cerveja, aquela caipirinha, todo mundo na maior festa. Aí você conta piada, você gargalha, né? Você fica chacoalhando todo mundo, né? Brincando e tudo mais, muitas vezes contando piadas com aquele tom um pouco vulgar, aquela coisa toda. Mas aí no dia seguinte você vai para o centro espírita para poder participar de uma palestra. Olha como muda o seu comportamento num lugar e em outro. Você é o mesmo,
mas você está em dois ambientes diferentes. Portanto, você se comporta de duas formas diferentes nesses ambientes. Por que lá no centro espírita você não vai tomar uma cerveja com os amigos e botar uma churrasqueira lá no quintal? Vai contar piada de brincadeiras, piadas vulgares, enquanto o palestrante lá está falando sobre o universo lá naquele momento. Porque ali nós estamos influenciados por um ambiente diferente, por intenções diferentes, por pessoas diferentes, recebendo ali informações que são importantes em outro sentido. Mas no churrasco a gente fica muito à vontade. A mesma coisa acontece nessa experiência entre o mundo físico e o mundo espiritual. Muitas vezes na emancipação nós nos deparamos com uma realidade que pode ser para nós bastante constrangedora. E aí, então nós mudamos rapidamente de postura. Temos uma visão diferente, temos ali ideias diferentes, influências diferentes também. Então essa mudança de comportamento para nós, aquilo que nós falamos sempre, né? Temos que unificar as nossas personalidades, a minha personalidade mundana e a minha personalidade espiritual ou espírita, vamos dizer assim de uma forma mais objetiva. Então, enquanto eu estiver vivendo de um jeito numa situação e vivendo de outro jeito em outra situação, eu sempre vou ter esse meu choque de interesses. Conforme eu vou me desenvolvendo, eu vou unificando essas duas personalidades, aí aquilo que eu vivo no mundo físico, eu vivo no mundo espiritual, sem nenhum tipo de constrangimento. Vai depender, portanto, da elevação. Então, que conforme colocado para os espíritos, né? Para os espíritos, né, para os homens já bastante elevados, ele pode. Então, mais uma vez aqui, tic-tac, eis o que se passa: o homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isso para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem na inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Então, pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de ter desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Exatamente porque não apenas a questão da possibilidade, mas muitas vezes até mesmo dele continuar desejando aquilo, por ter essa visão diferenciada agora dessa realidade. E também, né, nós lembramos sempre que nós temos ali as limitações também, né, temos os nossos limites para fazer isso, porque do contrário, se essas visitas fossem tão simples assim, nós podemos imaginar o tormento que seria a nossa vida. Um influenciando, interferindo na vida do outro, o outro lançando ideias, causando ali situações que geram para nós constrangimentos. Então nós não temos essa facilidade para fazermos o que bem entendemos no mundo espiritual. Até porque nem sempre aquilo que eu quero o outro quer. Então eu vou até lá porque eu estou com essa intenção. E aí eu chego ali então e me deparo com uma barreira que me impede de fazer aquilo, exatamente pela incompatibilidade de interesses e, portanto, com incompatibilidade vibratória entre as duas pessoas. Porque nós não tomamos simplesmente decisões monocráticas, né? Ou seja, eu quero fazer isso e o outro vai ter que se submeter a isso. Então temos essas limitações ainda que nós não compreendemos bem, né? Esses assuntos sempre precisam de maior detalhamento, precisam também de um melhor esclarecimento para termos uma compreensão do que acontece. Mas, através desses pequenos pontos que nós vamos abordando, dá para a gente construir assim uma ideia um pouco mais ampla, um pouco mais geral. Exatamente, né? Não entendemos muito bem, mas os interesses do cativo e do liberto são diferentes, principalmente dependendo, né, do grau de consciência que o espírito tem das suas responsabilidades. Hoje, né, nesse estágio em que nós nos encontramos, nesse estágio evolutivo, nós podemos dizer que as responsabilidades já têm ali um peso maior sobre nós. Portanto, quando estamos ali no mundo espiritual, em emancipação,
aqueles compromissos que nós assumimos antes da nossa encarnação, eles já ficam vivos na nossa consciência. Então eu já sei que eu preciso fazer tal coisa, eu já sei que eu não posso fazer aquilo. Agora, se nós voltarmos um pouco mais no tempo, quando a nossa consciência não estava ainda tão preocupada com essa questão da evolução, então nós fazíamos o que bem entendíamos, tanto como espíritos como encarnados. Mas agora não, nós pelo menos que temos já, que seguimos não apenas a filosofia, a doutrina espírita, mas também outras filosofias, e as seguimos com sinceridade, com verdadeiro interesse, no mundo espiritual as nossas ideias ficam mais claras sobre esse compromisso e a nossa necessidade. Então, tudo vai depender do quê? Do grau de entendimento, de compreensão, de evolução do espírito. Aí sim ele consegue moldar ali o seu comportamento. Continuando. 417. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? Sem dúvida nenhuma. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se reencontrar. Olha só que beleza, vamos marcar um estudo hoje à noite para revermos esse tema. Fica marcado então, hein? Onde a gente vai se encontrar já é outra história, né? Mas a gente vai se procurar, que fica mais fácil, né? Então vamos formar aqui a nossa assembleia. Então quantas vezes isso acontece? E assembleias construtivas e também assembleias negativas. Porque se nós nos unirmos pela afinidade, pelo interesse, quantas vezes então vivenciamos, né, experiências que trazem para nós ali resultados positivos e negativos. Kardec coloca um comentário. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Ainda a dificuldade que nós temos de assimilar tudo aquilo que foi vivenciado na emancipação. E também esses encontros antigos, nós temos tantas companhias espirituais, tantos amigos espirituais de outros tempos, assim como também tantos inimigos espirituais de outros tempos, e nesse momento de emancipação esses encontros acabam acontecendo. André Luiz também falava sobre isso no sonho. Com espíritos que vêm ali cobrar explicações, cobrar satisfações sobre aquilo que foi feito ou deixou de ser feito em tempos passados. Mas, de um modo geral, nós falamos então dessas grandes reuniões, dessas assembleias. Então, sim. Tanto que nós vimos ali, o Alexandre, o instrutor, com o André Luiz, falava daquela reunião com aqueles médiuns, e ele então dizia que aproximadamente 300 médiuns estariam ali juntos, emancipados, sendo conduzidos para aquela reunião. Então, olha só, uma imagem bastante proveitosa para nós sobre essa questão. Todos eles estavam reunidos para aquele aprendizado sobre a mediunidade. André colocou, esse compromisso que pensamos marcar não seria possível só com espíritos superiores, exatamente o que foi colocado na questão anterior, Andréa? Sobre a visita de espíritos vivos, Vamos voltar um pouquinho aqui. Se ele pode provocar voluntariamente essas visitas. A resposta, aqui mais uma vez, aqui no final, já diz assim para nós. Pode acontecer que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vai visitar pessoas que deseja. Mas o fato de haver desejado, quando em vigília, não é razão para que o faça. Então, quer dizer, podemos marcar? Podemos. Mas a dificuldade é que nós, mesmo estudantes da doutrina espírita, nós temos uma facilidade muito grande de desejar as coisas, mas nem sempre temos convicção de que aquilo vai acontecer. Porque não é assim, hoje eu vou porque hoje eu quero. Na verdade, o espírito vai vivendo essa liberdade, vai vivendo essa independência, depois dele se
ter uma compreensão clara dessa realidade espiritual que vai se desenvolvendo durante um tempo. Às vezes eu fico tão fixo, né? Quer ver um exemplo interessante? Né? Muitas vezes nem autorização para isso também. Por isso que eu falei que nós temos as nossas limitações. Senão ia virar ali um verdadeiro tormento, né? Porque um deseja, o outro não deseja. Então que ele fica sendo aquele assédio, como acontece, né? Porque seria algo natural na nossa condição evolutiva, um querendo assediar o outro, violando consciências, criando constrangimentos. Então as coisas não funcionam assim. Então, para quem se lembra daquele filme Em Algum Lugar do Passado, ele traz assim uma situação que poderia ilustrar esse nosso tema. Então, no filme Em Algum Lugar do Passado, né, o personagem, que é o Christopher Reeve, né, vocês se lembram, ele então viu o quadro de uma mulher que viveu algumas décadas no passado, e ele então tinha ouvido uma história, uma experiência de que você poderia expandir a sua consciência voltando no tempo. E aí então ele se vestiu com a roupa daquela época, ele então se deitou no seu quarto, se isolou e ficou mentalizando com todas as suas forças que ele queria voltar para aquele momento. Essa era a experiência que tinha transmitido, que ele tinha tomado conhecimento. E aí então ele adormeceu e quando ele acordou, eis que ele estava no quarto, naquele mesmo hotel onde ele foi se hospedar, porque essa era a ideia, ele estava num quarto daquele hotel, e ele queria estar naquele hotel para encontrar aquela mulher do quadro. E aí então todo o filme rola com essa volta no tempo. E aí então, né, para quem não viu, mas vai um spoilerzinho, né, ele acaba então depois pegando uma moeda que estava no bolso dele, que era uma moeda atual, da sua época real, e quando ele viu aquilo, ele acordou. E acordou todo deprimido, angustiado, porque ele tinha perdido ali o grande amor da sua vida. Então, quer dizer, esse filme traz para nós assim, para fazer uma combinação com esse tema que nós estamos estudando, o espírito mentalizando fortemente, né, desejar viver uma experiência no mundo espiritual. Porque nós falamos assim em visitas e tal, né? Sempre pensamos assim dentro daquela parte de encontros românticos e coisa e tal, mas vamos pensar o seguinte agora de uma forma mais, algo que realmente é forte. Imaginarmos uma mãe que teve a desencarnação do filho e ela deseja encontrar com esse filho. Aí nesse caso não são pessoas vivas, são pessoas, né, uma encarnada, outra desencarnada. Nem sempre assim se consegue. Porque quando o espírito desperta, muitas vezes aquele desejo acaba se perdendo. E se perdendo, ele acaba vivenciando outras coisas que ele até esqueceu que ele queria aquilo. Embora seja para ele muito sofrido. André colocou aí, por que me lembrei do altivo, né? O Dr. Herman chegava em uma determinada hora avisando que tinham compromissos, por isso disse que não é para qualquer um, né? Então, deixa eu ver aqui, esse compromisso... Então, nesse caso, quando a gente fala desses espíritos já mais esclarecidos, que foi exatamente o que foi colocado aqui também, né? O Kardec falou sobre isso nessa mesma questão, voltando ali na questão 416. Ele diz assim, né? O espírito muitas vezes está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isso para os homens já bastante elevados, né? Porque aqueles que são já esclarecidos, já espiritualizados, esses compromissos, essas visitas não são desejos, são compromissos espirituais. E sendo compromissos espirituais, eles vivem isso com muita convicção, com muita seriedade e responsabilidade. E até mesmo nesses casos, né, no caso do Dr. Herman, a visita entre encarnado e desencarnado, né, o próprio espírito também comparece e ajuda nessa emancipação. Aí nós vemos relato de vários outros médiuns que também falam sobre esses encontros, né? E a Angelina colocou, você tem conhecimento de uma comunicação de Gasparetto circulando no YouTube? Eu vi essa comunicação, mas eu não ouvi e também não li, Angelina. Né, cheguei a ver alguma coisa, né? Porque né, você não tem certeza da fonte, né? Por mais bonita que seja a mensagem. Então, quando a gente acaba lendo alguma coisa sem ter certeza, aquilo de alguma forma te influencia.
e você acaba criando essa fantasia. Isso aconteceu com outras tantas psicografias, né? Vocês se lembram do João Vitor, daquele garoto que desencarnou violentamente no Rio de Janeiro, a garotinha Eloá, que caiu num prédio aqui em São Paulo, a ex-esposa do Roberto Carlos, que também mandou psicografia. Então, todo mundo que é famoso vai mandando psicografia e de repente você põe na internet. Primeiro, se o médium é sério, ele não vai divulgar uma psicografia dessa forma, sem ter certeza, né, da fonte. Muito menos colocar no YouTube para que todo mundo veja, sem que tenha ali um objetivo, um contexto. Né? E o espírito também não vai ficar falando publicamente, né? Ah, pessoal, estou aqui e tal. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, é muito, muito difícil a gente ter ali uma certeza da fonte daquela informação. E dependendo do que está escrito, você pode criar uma imagem negativa sobre aquele espírito. Porque ele vai dizer assim, ah, porque eu estou sofrendo aqui no mundo espiritual. E ele não está sofrendo nada, não foi nem ele que disse. Mas na nossa mente ficou registrado exatamente que o Gasparito está sofrendo no mundo espiritual. Só de eu falar isso para vocês, vocês já criaram essa imagem. Em vez de pensar que ele está bem, vocês já estão perguntando, será que ele está mal mesmo? Pois é live espiritual, exatamente. Deixa eu ver aqui, né? O Tic-Tac colocou, né? E esse compromisso normalmente fica apagado na vigília. Porque é algo que fica guardado com tanta profundidade. Tanto é assim, Tic-Tac, que nós até nos esquecemos e fazemos as besteiras que nós fazemos aqui. Aí quando voltamos para o mundo espiritual, eles dizem assim, olha, você tinha se programado para tanta coisa e você falhou. Ah, mas é porque eu não lembro. Não, não é porque você não lembra, é porque você achou coisas mais importantes para fazer. É igual aquele aluno, de uma forma bem simplesinha, é aquele aluno que tem ali uma prova no dia seguinte, aí ele vai para casa e começa a ficar no celular, começa a ficar ali no WhatsApp, fica vendo vídeo no YouTube, fica vendo Netflix, né, Miriam? E aí depois, quando chega no dia seguinte, ele não estudou para a prova e vai mal. Ah, mas é que eu não tive tempo de estudar. Como você não teve tempo de estudar? Você não sabia que tinha prova? Sabia. Mas é que eu cheguei em casa, fiquei fazendo outras coisas e esqueci. Saber, sabia. Aí é uma questão de responsabilidade. A mesma coisa acontece na nossa vida. A gente acaba fazendo escolhas daquilo que é mais interessante. Não só comentei com você, não te entreguei, você acabou de se entregar. De repente a gente podia falar do Netflix que foi outra pessoa, mas tá vendo? Olha o mole que você deu agora. Coisa, que judiação. Angelina colocou, né? Porque ele fala como estava antes na Terra, né? Pois é, não, pode ser verdadeiro, Angelina. Pode ser que seja. Né? A Marião colocou também, eu também vi esse vídeo porque, pelo que falou, o Gasparito está muito bem, mas se realmente é. Pois é, a gente sempre torce pelo melhor, né? Então sempre assim, né, um critério que a gente tem que ter, Kardec mesmo já falou sobre isso, né? Quem é o médium, por que ele tem essa exclusividade de receber essa mensagem, por que ele publicou isso na internet, né? Então é difícil a gente fazer um julgamento. Se é uma mensagem que traz para nós algo positivo, ótimo, né? Esse do João Vitor, por exemplo, desse garotinho, vocês se recordam, né? Ele foi roubaram o carro da mãe dele e ele então ficou preso ao cinto de segurança. Foi uma desencarnação assim muito triste. E foi atribuído ao Centro Espírita Leon Denis. Estava escrito lá, os médiuns do Leon Denis receberam isso aqui. O próprio Centro Espírita teve que publicar um ofício no site dizendo que eles não fizeram isso. Então, como é que a gente vai aceitar assim, né? Tomara que esse vídeo que essa mensagem tenha sido dele, dando um relato positivo, um relato favorável, né? Mas é sempre importante ter muito cuidado. Então, eu particularmente evito. Né? Se eu não tenho conhecimento de quem foi, se alguém de muita confiança que também sabe de onde veio e me passou, eu não leio porque eu vou ter uma influência sobre com aquela informação. E uma influência nem muito construtiva. Né? Possível sempre é, né? Mas qual a utilidade? Pois é, né? Esse médium era bem amigo do Gasparito, né? Então, sei lá, né? Sei lá. Wagner foi médium, né? Tomara que seja uma mensagem verdadeira, tomara que seja positiva, tomara que o Gasparito esteja realmente bem. Mas eu sou muito cismado com essas publicações que são feitas. Né? É igual fake news. Né? Nós estamos na época do fake news, né?
recebe uma publicação, alguém te passou, de onde veio, por quê, qual é o objetivo, você vai ser influenciado por isso. Mesmo que você leia assim, não, eu vou ler para falar mal. Você pode até falar mal, mas cada vez que você fala mal, significa que você foi influenciado. Aquilo te marcou de alguma forma. Né? Mas muito bem, pessoal. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, né, já que fechamos o nosso horário. Só para a gente poder finalizar aqui no 418. Deixa eu ver se realmente 418. Isso é. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia nesse caso ter uma intuição ao acordar? A resposta, como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive. Como poderá ter o de sua morte? Essa resposta aqui ela acaba trazendo para nós uma série de situações que nós vivemos aqui. Quantas vezes alguém desaparece e nunca mais dá notícias? E a pessoa fica, eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto, porque para uma mãe ou para uma família é uma tortura você não ter conhecimento sobre aquela pessoa que você ama. E olha só que foi colocado, se não lhe foi um imposto como prova acreditar na morte do amigo, você vai ter um pressentimento de que ele vive. Então até mesmo nisso, né, nós tivemos aqui, né, em casa da nossa secretária, o pai tinha uma doença degenerativa mental, né, e ele então abriu o portão e foi embora. Nunca mais se soube dele, e até hoje não se sabe. E a família vive aquele vazio, né, de você não ter informação. Você pode até dizer, né, uma altura dessa, depois de tantos anos, já deve ter morrido, já deve ter desencarnado. Mas você não ter essa certeza, você não ter como cuidar, você não ter aquele túmulo para você visitar, que é uma necessidade que nós ainda encarnados temos, né? Então pode perceber que esse desconhecimento acaba se tornando também uma prova bastante dolorosa. Que, claro, veio o resultado, nós podemos especular nesse ponto, de imaginar, por exemplo, que numa existência anterior aquela pessoa foi desprezada. E nessa encarnação, então, você se apegou a ela e ela sumiu. E você vai ter que viver com esse vazio, com aquela sensação de perda, sem ter certeza. Porque no passado você negligenciou. Uma especulação, apenas uma situação para a gente poder ilustrar. Mas podemos ver então que essa falta de conhecimento para esse tema em especial acaba sendo uma prova. Mas, dentro da resposta, né, voltando para a ideia de Kardec, aquela pessoa então sumiu, eu peço para encontrar com ele, me encontro com ele, e aí eu pergunto, você está vivo ou você está morto? Se for uma prova, não vou ficar sabendo. Se eu tiver merecimento, eu vou acordar com aquela intuição de que ele está vivo ou ele está morto. Que tudo foi resolvido. Então ali são revelações também que nem sempre os espíritos podem fornecer. Me lembro de um trabalho de psicografia feito pelo Carlos Bacelli, que ele leu, inclusive no YouTube, né, tem o vídeo da leitura dessa psicografia, ele se encontrava lá no centro, era uma reunião pública, ele psicografou e depois ele leu. Um espírito que tinha cometido suicídio. E aí então, na psicografia para a mãe, ele disse assim, mãe, eu não cometi suicídio, eu fui assassinado, só que eu não posso dizer quem fez. Então os espíritos também têm limitações para poder trazer revelações para nós. Porque, mais uma vez, do contrário, seria ali uma bagunça a nossa vida aqui no mundo físico. Porque são informações que nós não sabemos se são verdadeiras, se são falsas, se dizem respeito aqui à nossa vida física, se diz respeito à vida de outras pessoas. Então, a partir do momento que o espírito vai para o mundo espiritual, o seu interesse deve ser do mundo espiritual. Se ele tiver interesse do mundo físico e querer interferir, ele vai ter ali as suas limitações. E só vai poder trazer uma informação se isso for realmente relevante para o bem de todos, né? E aí então os espíritos vão conduzir esse espírito para aquilo que é o mais adequado. Né? Mas enfim, esse item então que nós estudamos, né?
encontro com pessoas vivas, né, pessoas vivas, visitas espíritas entre vivos, né, o tema que nós temos aqui. E aqui no nosso índice, nós teremos então no nosso próximo encontro, que vai ser sobre transmissão oculta do pensamento. E depois no item 4 também, letargia, catalepsia e morte aparente. Então, transmissão oculta do pensamento,